Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje eu tô trazendo uma sugestão que vocês me deram que eu achei super legal. Quero te trazer um vídeo basicamente mostrando o quanto que você precisava ter investido para ganhar pelo menos R$1.000 de renda passiva. Para você que me acompanha aqui no meu quadro Verde Renda, eu tô buscando, eu tô montando publicamente aqui uma carteira previdenciária, ou seja, uma carteira focada em investir em ações em empresas que pagam bastante dividendo, para que lá na frente eu consiga viver de renda. E aí, obviamente, ao longo do tempo eu vou aportando e reinvestindo os dividendos que eu estou recebendo. O que eu quero fazer hoje aqui para vocês? Eu trouxe uma planilha prática aqui para vocês verem de fato, com base na média de algumas ações que eu tenho na minha carteira previdenciária, quanto que eu preciso ter investido com base nessa média de dividendo que eu recebo por ano, para receber R$1.000 por mês. E aí você pode usar essa planilha depois sozinho, enfim, colocar os seus próprios números, suas próprias ações aqui, e ver se você está longe ou perto do seu objetivo. Beleza? Se você puder, por favor, comente aqui embaixo qualquer coisa, um bom dia, boa noite, um emoji, qualquer coisa, cara. Vai ajudar muito aqui o canal a ser divulgado, porque o algoritmo do YouTube funciona dessa maneira. E se também quiser a planilha, pode comentar aqui que eu mando um link para você. Beleza? Bora pro vídeo. Bom, gente, antes de fato eu mostrar para vocês aqui, colocar aqui os cálculos do objetivo mensal, do valor aplicado, são dois quadrados que eu tenho aqui, basicamente você coloca aqui o objetivo mensal que você quer, ou seja, quanto de renda você quer por mês, e aqui você pode colocar quanto você tem aplicado para ver quanto que você recebe no mês. É só a conta inversa aqui, para vocês que, enfim, qual vocês usem, qual vocês gostarem mais. E aqui eu peguei algumas ações que eu tenho na minha carteira previdenciária hoje, tá? Ou seja, são ações que eu estou investindo consistentemente, comprando, com foco em dividendo. Não estou preocupado aqui com a valorização do meu capital. Óbvio que isso é legal de ver. Eu estou preocupado aqui em ter o maior número de ação possível dessas empresas, certo? Para que eu consiga ter cada vez mais dividendo, que eu consiga fazer uma bola de neve cada vez maior. Mas qual que é o objetivo desse vídeo, tá? Eu peguei aqui o dividend yield médio do último ano, tá? Dos últimos 12 meses, ou seja, quanto que essa empresa, olhando para trás, pagou, tá? No último ano. E aí eu vou colocar aqui o objetivo mensal que eu quero receber. O que eu estou considerando aqui? Que o peso é igual para todas essas ações. Eu sei que não é bem assim. Por exemplo, no meu caso, eu tenho um peso maior em Banco do Brasil e Taesa do que eu tenho em Santander. Mas para efeito do vídeo, para ficar um pouco mais fácil, eu sei que muita gente está começando, eu vou colocar aqui como se tivesse o peso igual, a mesma quantidade para cada uma dessas ações em termos financeiros, tá? Então, igualzinho para todo mundo aqui, e aí fazer uma média simples, em vez de fazer uma média ponderada. Mas enfim, depois se você quiser, você pode fazer com que essa planilha seja muito mais completa, fazendo a média ponderada, colocando o número de ações assim por diante. Aqui é uma conta mais por cima, tá? Só para você entender o objetivo. Então, por exemplo, se a gente quiser colocar aqui para receber R$1.000 por ação, eu tenho um dividend yield médio com base nessas ações, com o mesmo peso em cada uma delas, de 10,20 por ano, o que é super, super interessante. Quanto que eu precisaria ter aplicado em termos financeiros para que eu receba, com base nesse dividend yield, R$1.000 por mês? Aqui cerca aí de R$117 mil, tá? Óbvio que isso vai sempre oscilar, porque vão ter momentos que as ações estão pagando um dividend yield maior, vão ter momentos que ela lucra mais, distribui mais, vai ter, obviamente, diferentes pesos na sua carteira, mas o interessante é que você consiga, pelo menos aqui, já entender uma coisa super interessante. Quanto de fato você precisa ir economizando e ir aportando para pelo menos R$1.000. E a gente sabe que R$1.000 não é o que você quer. Tem gente que quer muito mais que isso. Tem gente que quer 10 mil, tem gente que quer 50 mil. Então essa planilha pode te ajudar para você ter uma ideia inicial, por exemplo, de quanto você precisa investir e quanto você precisa ter de patrimônio para esse patrimônio te gerar essa renda que você quer. Lembrando, a gente não está ligando para o tamanho do seu patrimônio aqui, mas a gente sabe que é com base no tamanho do patrimônio que você gera uma certa renda. E aí é a sua inteligência, em escolher onde aplicar esse seu patrimônio, porque se você colocar em ações que pagam bastante dividendo, você tem uma renda maior. Se você colocar em ações que pagam menos dividendo, você precisa de um patrimônio muito maior para gerar aquela determinada renda. Então, por exemplo, por isso que eu falo, quando a gente está falando de uma carteira previdenciária, tem alguns setores que eu gosto, que são setores que você pode olhar aqui. Então, bancos, tá? Você tem energia, especialmente transmissão com TRPL e Taesa. Você tem mais um banco com Santander aqui, por exemplo. E você tem uma empresa ligada a commodity, que eu sei que é cíclico, Eu sei que tem o ciclo da commodity, hora em alta, hora em baixa. Só que eu sei que no momento em que o ciclo é positivo, ciclo de alta, essa empresa me gera muito dividendo. E aí eu posso usar isso para provisionar, e não só isso, eu posso pegar esse dividendo e ir comprando aos poucos cada vez mais ações daquelas empresas que eu gosto. Então acho sim interessante ter uma empresa de commodity numa carteira previdenciária, apesar de não ser um negócio
previsível, vamos colocar nesse sentido, tá? Como uma transmissora. A gente vai ter mais volatilidade, a gente vai ter ciclo de alta e ciclo de baixa aqui em commodity, tá? Diferente de uma transmissora de energia, que a gente sabe quanto que vai gerar, assim por diante, tá? E aí, o que eu quero mostrar para vocês? Não só faz sentido você ter ações que paguem dividendos na sua carteira, para você fazer esse cálculo, mas também, né, enfim, aqui você pode colocar quanto você teria de dividendos se você tivesse 100 mil aplicado, tá? Você receberia basicamente R$850 por mês. E aí, obviamente, né, não é para você receber isso e gastar. No começo da sua vida, você vai reinvestindo esse bolo, tá? E aí você vai criando uma bola de neve cada vez maior. Mas veja, o que eu quero mostrar para vocês, tá? Quando eu escolho esse tipo de ação. Acho que aqui tem uma característica comum, que é a consistência no pagamento de dividendos, tá? Essas empresas, elas são conhecidas pela distribuição de dividendos. Então não é que ela faz isso de forma extraoficial, né? Extraordinária. Não é que é uma vez na vida e acabou. Não, esse tipo de empresa paga consistentemente. Vejam só. Ó, eu peguei aqui para vocês verem o quão interessante é se a gente olha o pagamento histórico de dividendo de Taesa, tá? Então veja, desde 2007, quem investiu em Taesa sempre recebeu todos os anos uma quantidade muito interessante de dividendo. Se a gente for olhar aqui um pouco do histórico, tá? Minha câmera tá em cima, mas veja, bem embaixo da minha câmera, 2022, 9,42% de dividend yield. 2021, 11,19%. 2020, 10,47%. 2019, 6,80%. 2018, 12,96%. Ou seja, é uma empresa que não só paga bastante dividendo, mas paga com consistência. E além disso, veja, são 5 anúncios de dividendos anuais. É uma empresa que anuncia durante bastante tempo. São 5 anúncios, ou seja, são pelo menos 5 vezes que você vai poder aportar perto desses anúncios e ter a garantia e ter a certeza que você vai receber um provento. Então não é aquela empresa que anuncia uma vez no ano, demora muito para pagar, não. Ela paga de forma consistente, ela sempre está pagando, ela sempre está anunciando. Isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. Então, quando eu volto aqui nesse Excel e mostro para vocês, né, falar, gente, vamos colocar aqui empresas que paguem consistente, não é de uma hora para outra, não é um simples chute. É de fato um estudo que eu faço, pegando essas empresas que eu acho que faz sentido, que pagam dividendos, que eu gosto, que eu analisei, de setores perenes, setores que eu gosto. E aí sim, eu tento montar um objetivo. Isso daqui não vai guiar as minhas estratégias, não. Isso daqui me mostra, só me dá uma tranquilizada e fala assim, tô longe ou tô perto do meu objetivo, certo? Preciso de mais ou preciso de menos? Como está o dividend yield médio da minha carteira, pelo menos nos últimos 12 meses? Pô, se isso aqui tiver 3%, 2%, e você tiver com uma carteira que você busca ainda passiva, tem alguma coisa errada, certo? Lembrando, eu gosto de que me paguem no mínimo 6%. 10% na média, que foi o que eu recebi nos últimos 12 meses, de forma média simples, tá? Sem ser ponderada, pô, é super interessante. Na minha carteira, isso aqui, na verdade, é até um pouco mais. Por quê? Porque eu tenho posições menores de TRPL, menores em Santander, e eu tenho uma posição maior em Banco do Brasil, maior ainda em Taesa e maior em Gerdau. Ou seja, foi até maior um pouco esse dividend yield. Mas perceba, sempre acima dos 6%, porque ali é o limite, é o piso que eu quero ter na minha carteira. Por quê? Porque eu quero viver de renda, então não dá para receber menos que isso. Se você gostou desse tipo de vídeo um pouco mais prático, mostrando planilhas, cara, trazendo um pouco da teoria para vocês, deixa o like aqui, isso ajuda demais, tá? E se tiver alguma outra sugestão, também pode comentar que eu tenho certeza que você vai me ajudar, não só a fazer os vídeos, mas também você vai ajudar o canal, enfim, depois eu vou te ajudar trazendo aquilo que você quer assistir, tá bom? Deixa seu like, tem vídeo todos os dias às 8h15 aqui no canal, a gente se vê, valeu, fui!